Então, meu nome é Danilo Messa da Silva, sou quiropraxista, me graduei na Fevale na metade de 2005. Tenho especialização em biomecânica, reabilitação musculoesquelética, quiropraxia esportiva e tenho mestrado em biociência e reabilitação. Eu dou aula na Fevale há 9 anos aproximadamente e atualmente sou coordenador do curso de quiropraxia. Então a primeira pergunta seria o que é quiropraxia, né? Então a quiropraxia é uma profissão da área da saúde que trata com diagnóstico e que lida com diagnóstico e tratamento das lesões neuromusculoesqueléticas, principalmente as lesões da coluna. O quiropraxista então é um profissional de graduação de nível superior, são 5 anos de graduação que tem aqui no Brasil, então tem 2 faculdades que oferecem o curso de graduação. Né, uma dessas faculdades é a Universidade Fevale, aqui em Novo Hamburgo. Então, a graduação é o espaço onde a gente forma o quiropraxista. Nos 2 primeiros anos a gente tem as ciências básicas, né, que seria anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, bioquímica. E aí depois a gente entra na parte aplicada, que seriam as técnicas em quiropraxia, as abordagens, a abordagem quiroprática na saúde do idoso, quiropraxia esportiva e as práticas de estágio. A graduação, então, em quiropraxia, ela envolve, então, o conhecimento da área musculoesquelética, tanto o conhecimento das lesões, de como avaliar essas lesões, a como tratar. E como é que o quiropraxista trata essas lesões? Ele trata com técnicas manuais. Um dos principais recursos que o quiropraxista utiliza é a manipulação articular. E através das mãos, então, a gente palpa as articulações, a gente percebe qual é a articulação que apresenta um nível de disfunção e a gente executa, então, essas manobras que são manipulações articulares. Obviamente, nem todo paciente pode ser submetido à manipulação, por ter uma osteoporose ou por ser, por exemplo, um indivíduo idoso. Então, existem vários recursos que o quiropraxista pode utilizar, que não só a manipulação articular. Um desses recursos seria, por exemplo, a tábua de aceleração, que é um drop, que a gente chama, onde a gente empurra um segmento e tem a queda dessa tábua, o que acaba gerando, então, um impacto sobre essa articulação e acaba tendo um efeito muito similar ao efeito da manipulação, claro que com menos magnitude. E outros recursos, a gente, por exemplo, tem um instrumento de percussão, que é o Activator, que também dá uma batidinha na articulação. E o objetivo dessas manipulações é devolver a mobilidade da articulação, sensibilizar essa articulação se ela estiver dolorida. A gente tem também um impacto sobre os músculos, onde acaba gerando também um relaxamento dos músculos ali que estão envolvidos naquela articulação. E tem também uma estimulação de terminações nervosas proprioceptivas. Né? Então esses seriam os principais efeitos fisiológicos da manipulação, que é um dos recursos que a gente utiliza, ou variantes das manipulações. Então o quiropraxista ele é um profissional de formação acadêmica, né, onde ele vai poder tratar e diagnosticar essas lesões. Os pacientes que o quiropraxista vai tratar vão ser desde crianças, adultos e idosos. Então, na verdade, obviamente existem contraindicações ao tratamento quiroprático, né? Essas contraindicações, geralmente elas estão envolvidas com lesões sistêmicas, alterações tumorais, fraturas, grandes infecções, mas na verdade não existe uma população que não possa ser atendida por um quiropraxista. Então um idoso, uma criança poderia ser tratado, contando que não tivesse uma lesão que contraindicasse qualquer procedimento quiroprático. Alguns procedimentos quiropráticos apresentam mais contraindicação, outras menos contraindicações. Então está no quiropraxista avaliar o paciente e ver qual vai ser o recurso de tratamento mais apropriado para aquele paciente, respeitando a condição. As lesões mais comuns, então, o quiropraxista vai tratar são lesões da coluna. As mais comuns, então, vai ser a famosa hérnia de disco, espondilolistese, escoliose, dor muscular, algum tipo de desvio postural, dor ciática, né? Então essas são as principais lesões, que os pacientes têm e acabam procurando o quiropraxista. Quando a gente vem no quiropraxista, a gente não precisa ir necessariamente antes no médico, a gente pode ir diretamente no quiropraxista, ele vai fazer uma avaliação e vai ver se esse paciente
ele pode ser submetido ao tratamento. Se não pode, se ele tem uma contraindicação ou a condição dele precisa ser tratada por outro profissional, vai ter um encaminhamento. Então pode ter um encaminhamento para o médico, pode ter encaminhamento para o fisioterapeuta, mas esses encaminhamentos vão exigir inicialmente uma avaliação do quiropraxista para saber qual vai ser o profissional mais adequado para o tratamento da condição que o paciente possa vir a apresentar. Uma pergunta comum é se o tratamento dói. Existem procedimentos que realmente doem, mas obviamente não é uma dor insuportável, é uma dor tolerável. E existem procedimentos que não geram dor nenhuma. Isso depende muito do recurso. A manipulação, via de regra, ela não dói. Ela geralmente assusta um pouco, porque é um estalo que dá, imagina, no pescoço e tal. Então, alguns pacientes se assustam um pouco com a manipulação, mas quando eles sentem o procedimento e têm confiança no profissional, esse medo ele logo vai embora, né? Mas muitas pessoas têm esse receio inicial. A manipulação é um procedimento bem seguro, tá? E quando ela é devidamente executada, não apresenta riscos para o paciente, a menos que seja executada por um profissional não qualificado ou se tenha uma seleção débil do procedimento em relação ao paciente que está sendo submetido ao procedimento. Para ir no quiropraxista, então, o ideal é ir com uma roupa confortável, não ir com uma roupa muito apertada, por exemplo, porque existem manobras que a gente vai fazer, várias manobras de manipulações articulares. Então a gente vai literalmente torcer o paciente para um lado, para o outro, puxa o braço, puxa a perna. Então, se o paciente não tiver com uma roupa confortável, vai dificultar esses procedimentos. Alguns pacientes até preferem trazer um short, por exemplo. Existem algumas técnicas que a gente utiliza, são técnicas miofaciais manuais, por exemplo, Graston, Factor, onde a gente vai passar um metal diretamente sobre a pele. Então, essa área ela tem que estar desnuda. Então, se o paciente vir com um short ou uma camiseta, vai facilitar. Para procurar um quiropraxista, a gente tem um site, que é o site da Associação Brasileira de Quiropraxia. O site é quiropraxia.org.br. E a gente tem ali separado, então, por estado e cidade, os quiropraxistas que atendem em determinadas cidades e que são sócios da Associação Brasileira. Então, se o paciente está procurando um profissional, ele pode ir a partir desse site. Quem não tem problema de saúde musculoesquelética também pode procurar um quiropraxista. A gente vai fazer daí um trabalho preventivo. O trabalho preventivo é importante também, porque, por exemplo, na manipulação articular, a gente devolve a mobilidade dessas articulações. Então, por exemplo, a gente tem aqui uma coluna que ela é formada por 24 segmentos. Cada segmento é responsável por um grau de mobilidade articular. Seja por destreino ou por vício postural de atividades, alguns segmentos eles tendem a desenvolver menor mobilidade articular, principalmente, por exemplo, a coluna torácica. Então, quando tem uma área que tem restrição de movimento, essa restrição ela pode sobrecarregar um segmento vizinho. Então, geralmente, o paciente ele vai ter uma dor ou uma lesão num segmento que está sobrecarregado, um segmento que se movimenta demais, decorrente da restrição de movimento de segmentos vizinhos. O quiropraxista, então, ele vai testar essas articulações, vai testar a mobilidade dessas articulações e vai realizar, então, as manipulações nesses segmentos que têm debilidade e mobilidade para restaurar a função das articulações, no caso, a função de movimento articular. Agradeço a atenção, agradeço o convite do DA, então, para essa entrevista. Agradeço ao canal Quiropraticando. Obrigado por estar aqui nos assistindo e prestigiando o canal.